vamos falar sobre plantas medicinais e fitoterápicos na pandemia. Podem ajudar? Bom, eu sou médica graduada na UFES e me especializei em homeopatia no Instituto Hahnemanniano do Brasil, no Rio de Janeiro, e na MScan aqui em Vitória. Fiz 2 cursos de especialização, um na linha unicista e o outro na linha organicista. Também tenho especialização em gestão em serviços e sistemas de saúde pela UFES, sou mestre em políticas públicas e desenvolvimento local e atuo como médica, né, também no consultório, e estou na área técnica de fitoterapia e das demais práticas integrativas no SUS, no município de Vitória. O tema de hoje, nós vamos falar sobre fitoterápicos e plantas medicinais, né? Então, só para recordar que nós estamos numa pandemia, né, que tem como sintomas principais o quadro respiratório, que começa semelhante a um resfriado e que podem, numa segunda fase, causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias, né? Mas ainda precisa de muitos estudos, de muita investigação para compreender melhor esses sinais e sintomas, e sendo que os principais sintomas conhecidos, segundo o Ministério da Saúde, é febre, tosse e dificuldade para respirar. A prevenção, né, nós não podemos deixar de falar que é necessário a gente fazer uma prevenção com relação, né, à contaminação, sendo que isso aqui a gente sempre fala, nós temos que repetir isso diariamente, ao acordar, né, ao fazer as nossas atividades, sempre lembrando, né, se você saiu, foi à rua, quando você volta, tem todo aquele risco que você corre e todo o cuidado que você precisa ter. O objetivo, então, da nossa palestra, eu pensei bastante, né, porque nós vamos hoje falar de alguns tratamentos naturais, né, no caso hoje o tratamento a partir das plantas medicinais e fitoterápicos. Nós vamos falar para profissionais de saúde, da atenção primária, preferencialmente, mas também talvez tenha alguém da atenção especializada, visando orientar quanto ao cuidado integrativo de pessoas que podem ser acometidas por diversos sintomas, diversas necessidades. Os principais, né, são os transtornos emocionais leves. Essa doença traz uma ansiedade muito grande e os sintomas às vezes se confundem, sintoma de Covid com sintoma de ansiedade, como por exemplo a falta de ar, né, a dificuldade para respirar, que muitas vezes está relacionada ao estresse e ansiedade, mas também tem sintomas gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia, né? Os sintomas respiratórios, que são os que, assim, mais frequentes e mais comuns na doença, e um pouco do reforço do sistema imunológico, né? Um reforço natural, que planta que pode ajudar nesse sentido. E nós sabemos que nós não temos ainda padronizado e nem pesquisado um fitoterápico que trate a doença, né? A gente conhece algumas plantas, nós vamos falar daquelas que têm estudos para haver mais um trabalho de prevenção e de promoção da saúde, né? Então, na doença em si, né, ninguém está pensando em tratar na doença, combater, isso aqui cura Covid, por exemplo, como saiu uma fake news há uns 15 dias atrás, na internet, né, falando de uma planta, um áudio de uma senhora falando de uma planta e ela falando com certeza que a pessoa tomou o chá e pronto, aliviou. Então, eu já ouvi falar 2 plantas, né? Não sei se alguém aqui que está assistindo já ouviu, mas já recebeu, né, esses comunicados de plantas do uso popular, né, de plantas que são usadas pela população para outras indicações, mas que houve relatos assim, a gente não acredita que isso seja
pode até ter melhorado, né, mas não tem estudos comprovando, porque a gente vai falar um pouco disso também. Então, antes de entrar especificamente, né, na questão das plantas medicinais, eu preciso lembrar alguns conceitos, né, do que é planta medicinal, do que é fitoterápico, né, para que a gente faça um contraponto aqui, né? Então, quando a gente fala em planta medicinal, nós estamos falando numa espécie vegetal que é utilizada para fins terapêuticos. Então, a fitoterapia é uma terapêutica que utiliza as plantas medicinais e as diferentes preparações terapêuticas, e ela é reconhecida e estimulada pela Organização Mundial da Saúde. Em vários documentos, desde 1978, que a Organização Mundial da Saúde vem recomendando que os Estados-membros valorizem as plantas medicinais, o conhecimento tradicional, e que faça pesquisas científicas para que essas plantas sejam estudadas, validadas, compreendidas no aspecto terapêutico e com a finalidade de tratar, né, doenças, curar doenças. E nós temos aqui o conceito também de medicamento fitoterápico, né? Então, são aqueles obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas de vegetais, cuja segurança e eficácia sejam baseadas em evidências clínicas e que sejam caracterizados pela constância de sua qualidade, certo? Então, é importante isso, porque nessa RDC de 2014, o Ministério da Saúde, a equipe que elaborou, tratou inclusive de considerar e classificar o medicamento fitoterápico tradicional, que é aquele medicamento que é obtido com emprego exclusivo de matérias-primas vegetais, né, ativas, são baseadas em dados de uso seguro e efetivo publicados na literatura técnico-científica. Então, é que sejam concebidos para ser utilizados sem a vigilância, né, sem a prescrição de um médico, por exemplo. Então, pode ser usado sem prescrição para fins, assim, vamos dizer, de que a própria população possa fazer essa automedicação consciente, né? Então, por exemplo, um chá, e nós vamos falar de alguns chás hoje, calmantes, né? Eles são foram estudados do ponto de vista da eficácia e da segurança, mas que podem ser utilizados sem uma prescrição. Por quê? Porque vai tratar também um problema de saúde que não há necessidade de um prescritor, né? Os produtos tradicionais fitoterápicos, os tradicionais, eles não devem se referir a doenças, a um distúrbio, uma condição de doença, né, mais grave. São mais indicados para sintomas mais leves, né? E também eles não podem conter matérias-primas em uma concentração de risco tóxico, né? E então não devem também ser administradas por vias injetável e oftálmica. E aquele produto que tenha, né, dentro da sua composição substâncias ativas que sejam sintéticas, né, ou semissintéticas, ele não é considerado um fitoterápico, um medicamento fitoterápico ou um produto tradicional fitoterápico, certo? Então, às vezes a gente vê fórmulas, né, que se misturam substâncias sintéticas com extrato de plantas. Isso não pode ser considerado um produto fitoterápico, tradicional nem fitoterápico, né? E lembrar que quando nós falamos de fitoterapia, nós profissionais de saúde, eu como médica, assim, tem uma normativa para isso, para a gente desenvolver esses programas no SUS, né? Tem o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Esse programa, ele detalha, né, a importância da segurança, eficácia e qualidade das plantas medicinais, dos fitoterápicos, e é um programa que busca promover e reconhecer as práticas populares e tradicionais de uso de plantas medicinais
E existe também uma relação nacional de plantas medicinais de interesse ao SUS. Essa relação, ela foi construída lá, lá em 2008, 2009 foi publicada. Ela visa orientar, né, os profissionais de saúde, mostrando alguns estudos que foram realizados, né, através de revisão bibliográfica. Ali tem a lista de plantas, então quem está assistindo, que tem interesse, basta buscar essa lista que está no site do Ministério da Saúde. E aí nós temos que pensar nos cuidados importantes quando nós estamos falando de tratamentos, né, para alguns sintomas leves. Nós vamos falar aqui de plantas e fitoterápicos para sintomas mais leves. E lembrar sempre que nós temos pessoas hipersensíveis, mesmo a componentes naturais. Então, quando a gente faz uma orientação a respeito de uma planta, não é porque é natural, não faz mal. Não, é preciso conhecer, ter a responsabilidade de conhecer e buscar informações que deem segurança para evitar isso. Por exemplo, a camomila, né? A camomila é uma planta, né? Uma planta muito estudada do ponto de vista científico, da sua eficácia, da sua segurança. E pessoas hipersensíveis podem tomar um medicamento homeopático à base de camomila e fazer uma reação de hipersensibilidade, né? Pode ter prurido no corpo, dermatite, e muitas vezes a pessoa não associa porque não estudou sobre aquilo, né? E está às vezes se automedicando, e é importante fazer essa orientação, né? De buscar informações seguras a respeito das plantas medicinais. Gestantes, lactantes e crianças abaixo de 12 anos, por exemplo, nós temos várias restrições, né, sobre cuidado dessas pessoas. Então, gestantes, a maioria dos fitoterápicos não passaram por teste de toxicidade, né, em gestantes. Então, lógico que seriam testes feitos em cobaia. Então, às vezes não foram feitos esses testes. Então, dependendo dos princípios ativos contidos nos extratos das plantas, são contraindicados, né, para gestantes, para lactantes, mães que amamentam, crianças pequenas, né? Quanto menor a criança, mais é arriscado você orientar mesmo o uso de chá, tá? Depois nós vamos falar mais adiante. As tinturas, não usarem pessoas que tenham hipersensibilidade aos componentes da fórmula, como eu falei. Tinturas são modos de extração dos princípios ativos a partir de álcool, né? De um álcool com uma graduação específica. Não devem ser usados, por exemplo, se a pessoa já é alcoolista, deve evitar a tintura, ser diabético também, né? E muito cuidado com os chás, não adoçar os chás, fazer uso do chá natural, sem açúcar, sem adoçante, sem mel, sem nada, só mesmo chá, né? E se for fazer xaropes também, ter todo o cuidado, porque se a pessoa tem hiperglicemia, se é diabética, não deve ser recomendado. Xarope a gente fala assim, é só para criança e tudo bem, que às vezes não tolera aquele gosto, o sabor do chá. E aí, entrando nas plantas, essa planta aí, o alho, gente, o alho sativa, se usa os bulbos. O alho é muito usado popularmente, é muito indicado como um grande medicamento para prevenir as gripes e os resfriados e tratar os sintomas dos resfriados, das gripes no início do processo, né? Ele normalmente está associado a esse quadro gripal a alguma infecção das vias aéreas superiores, né? Como a garganta inflamada, uma sinusite, né? E tem a presença de secreção, né? Então ele ajuda também na expectoração, age como um expectorante. O alho, como ele foi muito estudado, né, os princípios ativos dele, existem contraindicações para pessoas, por exemplo, que têm gastrite, úlceras duodenais. Ele também leva uma queda da pressão arterial. Então, quem é hipotenso não deve consumir o alho, e também quem tem hipoglicemia, porque ele também ele ajuda também a baixar um pouco a glicose.
Daí, não é indicado para o diabetes, mas ele tem essa ação, que é uma ação de curta duração, né? Mas ele pode alterar essa glicemia. E a gente tem sempre um cuidado com o alho, por quê? Porque ele também tem princípios ativos que alteram o tempo de coagulação, né? Alterando o tempo de coagulação, quando a pessoa está fazendo uso de alho diariamente, tem que suspender o uso 10 dias antes da cirurgia e também pós-cirurgia, porque como altera o tempo de coagulação, né, ele previne a formação de placas de gordura, ele diminui a agregação plaquetária, então tem um efeito interessante também, né, na formação das placas ricas em gordura, né, nas artérias. Então o alho tem uma gama de atividade. Aqui nós estamos falando de uma das indicações terapêuticas que é para esses quadros. Eu lembro que quando eu trabalhava no interior, então tinha assim, sempre, não tinha vacina para gripe naquela época, assim, há 30 anos atrás, né? Quase 30 anos atrás, e eu já comecei a estudar, né? Comecei a estudar homeopatia, via a força medicamentosa de algumas plantas que também tinham efeito na homeopatia e na fitoterapia, né? E alho era uma delas. Alho é um sativo. A gente usa também o alho sativo na homeopatia. E aí a gente fazia, né? A gente fazia lá na comunidade, com as pessoas, uma alcoolatura de alho, e a gente falava assim, olha, no inverno você toma essas gotinhas como preventivas, usa como preventiva para gripe, resfriados e tal, né? E as pessoas comentavam no outro ano, falavam, nossa, eu quero repetir porque eu não gripei mesmo, que interessante e tal. Então, assim, naquela época, né, o alho já haviam estudos, e vocês forem nos sites científicos buscar, né, estudos sobre o alho, vocês verão muitos estudos de eficácia com relação a esse aspecto da imunidade, né? Então ele previne as infecções, as complicações das infecções das vias aéreas superiores. E aí, lembrando aqui das interações medicamentosas, quem toma anticoagulante, antihipertensivo, medicamentos para baixar o colesterol, como a atorvastatina e outros aqui, né, clozazolona e dextrometorfano, é bom evitar, né, associar o tratamento com o alho. E aí, né, algumas orientações sobre doses, né? Existem cápsulas de alho que tem o extrato de alho dentro da cápsula, né, com óleo volátil, mas é muito difícil a gente encontrar aqui no Brasil essas cápsulas, né? O mais utilizado é a alcoolatura, né, que se toma 1 a 2 ml diluído em 1000 copos d'água 2 a 3 vezes ao dia, ou a tintura. O que acontece é que, às vezes, o que a gente faz? A gente recomenda a pessoa cortar os bulbos de alho, porque às vezes você não vai conseguir essa alcoolatura e essa tintura fácil, cortar os bulbos de alho, né, e colocar, medir, né, uma colher de chá dos bulbos cortadinhos para meio copo de água morna. Não ferve, né? Você não pode ferver o alho, porque você perde a ação dos ativos dos óleos essenciais. E daí você vai só deixar aquilo ali dentro daquela aguinha morna por 1 hora, cortada em laminazinha, e depois você vai tomando aos goles aquele volume, tá certo? Outra planta que está apresentada no memento fitoterápico, né, do Brasil, que é um formulário fitoterápico também, depois eu vou colocar as citações, ele está lá com essa função, o anis estrelado, né, como expectorante. Já foi associado o anis estrelado com H1N1, mas não tem nada a ver, tá, gente? Ele tem só essa atividade, foi uma fake news anos atrás. Aí a gente recebia mensagens no WhatsApp ensinando, porque foi o doutor fulano que falou. Isso foi uma coisa que viralizou, né? Mas ele age no aparelho respiratório também com ação expectorante.
tá? É de uso tradicional, essa orientação do anis estrelado. Você faz o chá, né, quebra esses frutinhos aqui e se coloca, né, 3 graminhas em 150 ml de água fervendo. Pode deixar ferver uns 5 minutinhos, porque são partes duras, né? Nesse caso, você pode ferver e tomar 150 ml, 10 minutos após o preparo, 3 a 4 vezes ao dia, né? Ele foi citado no formulário de fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. Outra planta interessante, né, para quadros respiratórios é uma planta da América do Sul, né, que é Mecânia aglomerata ou guaco, né? O guaco, ele tem sido utilizado em vários programas, eu acho que assim, a maioria dos programas de fitoterapia. Por quê? Porque as infecções das vias aéreas superiores, elas são uma das primeiras causas, né, de busca da unidade para a unidade de saúde, né? As pessoas vão muito à unidade de saúde buscar tratamento quando as crianças estão gripadas, estão com tosse, né? Os adultos também. E o guaco, ele tem, assim, vamos dizer, o Brasil inteiro conhece e utiliza, né? Nós temos aqui no viveiro de plantas medicinais, né, vários pés plantados, a gente faz muita muda lá, a equipe lá da Secretaria de Meio Ambiente, e fornece muita muda, guaco, né? Uma planta trepadeira, uma planta bonita. Quando você faz o infuso, o chá, tem um cheiro muito agradável, né? Compostos, princípios ativos que dão um aroma muito característico, né, do guaco. É muito gostoso, aquele cheirinho agradável, né? E tem poucos efeitos adversos, né? Vômito, diarreia, mas eu nunca vi. Nós padronizamos aqui no município de Vitória, né, o guaco, ele faz parte da nossa relação municipal de medicamentos fitoterápicos e consta, né, na literatura interações medicamentosas por conta dos princípios ativos. Ele não deve ser tomado junto se a pessoa faz uso de anticoagulantes ou está fazendo uso de anti-inflamatórios não esteroidais. E as doses, né, do alho com essa ação do guaco com ação expectorante é sempre nessa medida, ó. Aqui eu infuso 3 gramas para 150 ml de água fervente, né? Essa dose, 3 gramas, equivale a você pegar as folhinhas secas, né, e encher uma colher de chá bem cheia. E se for uma medida, né, uma medida caseira de planta verde, você vai usar um pouco mais, você vai usar uma colher de sopa das folhas cortadas para uns 150 ml de água fervente, sob a forma do infuso, né, que é só abafado. Ferve a água, quando desliga o fogo, coloca as folhinhas ali, abafa e depois de um tempo você coa e toma, né? Então, acima de 12 anos, estão vendo? A maioria das orientações são para pessoas já acima de 12 anos. Tomar, né, uma xícara logo após o preparo, 2 vezes por dia, né? No caso da tintura, pode ser tomada 3 vezes. E no caso do xarope, que tem uma concentração, né, específica, detalhada, esses xaropes industrializados, crianças de 3 a 7 anos, tomar 2,5 ml 2 vezes ao dia. Crianças de 7 a 12, tomar 2,5 ml 3 vezes ao dia. E acima de 12, 5 ml 2 vezes ao dia, né? Normalmente isso está orientado na bula, se for comprado o medicamento industrializado. Caso as pessoas forem fazer o xarope, no caso, deve usar essas medidas também. Outra planta também que eu preferi fazer uma pesquisa naquelas que são mais conhecidas aqui no nosso estado. Tem essa aí que é o aça-peixe, que é uma árvore bonita, muito frequentada, né, pelas abelhas quando está toda florida. Agora, nessa época, começa a florir. Então, o aça-peixe tem uma atividade expectorante. Eu lembro do meu pai, quando eu era jovem, assim, ele tinha asma e ele
corria lá quando ele estava gripado, pegava aquelas folhas de aça-peixe, socava. A minha avó tinha uma descendência africana com indígena, então ela tinha essa receita. Ele socava aquelas folhas e tomava o sumo das folhas de aça-peixe com mel, e às vezes ele botava um leitinho morno, assim, fazia aquele leite com aça-peixe, tomava, e ele melhorava, né, desse quadro de inflamação dos brônquios, né. Tem contraindicação aça-peixe nas grávidas, nos hipotensos, por quê? Porque ela tem as folhas possuem ativos, produzem ativos que causam um pouquinho de pressão baixa. Então, contraindicado em hipotensos, por uma atividade diurética, né? E também crianças menores de 4 anos, tá? Porque por conta desse risco de hipotensão também não se recomenda em crianças menores. E tem interação, claro, você não vai usar quem toma diurético já deve evitar o uso do chá ou do xarope de aça-peixe, né? Aqui a receita do infuso, que vocês podem ver com as folhas secas, ó, 3 gramas, que equivale a uma colher de chá bem cheinha, tá? E se toma como? 150 ml, logo após o preparo, 2 vezes ao dia, né? Isso aqui está no formulário fitoterápico e no livro de minha autoria. Outro aqui é o gengibre, né? Que também a gente consome muito gengibre na comida, né? Em alguns preparos de pratos, né? O gengibre é muito conhecido também, muito apreciado. Também é outro que pode ser usado como expectorante, né? Então, se você tem uma tosse, que tem dificuldade de eliminar o catarro, né? Tem uma atividade aí interessante, né? Mas prestem atenção que eu coloquei ele aqui porque ele tem várias contraindicações, né? Assim como o alho causa irritação gástrica, o gengibre também causa. Quem tem esofagite de refluxo não deve consumir o gengibre, tá? O chá de gengibre. E pessoas com litíase biliar e cálculos biliares também não, porque tem ativos que vão movimentar essa bile e podem provocar um movimento do cálculo. Hipertensão arterial também. E não usar em crianças, certo? Então, ele é contraindicado em hipertensos. Eu lembro uma vez que nós estávamos num grupo e uma pessoa que era meio hipertensa lá tomou muito chá de gengibre e se sentiu mal em seguida, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que, né, o que é natural não podemos abusar, né? Então, essas doses precisam ser respeitadas, né? Também é contraindicado, né, no pré-operatório, tomar cuidado, suspender o uso 10 dias antes e no pós-operatório. Pode causar dermatite de contato também, tá? E cuidado com anticoagulantes. Aqui nós temos as dosagens, ó, vocês veem que o infuso do gengibre, você vai usar o rizoma e vai fazer o infuso, mas ó, meio a 1 grama por 150 de água fervendo, tá? É a metade da dose, uma colherinha de canela, só pessoas acima de 12 anos também, né? E se for usar a tintura também, tomar cuidado, só acima de 12 anos. Bom, falando agora, né, de uma planta que ajuda a aumentar a imunidade, é um imunoestimulante muito consumida no exterior, né? E também é indicada nos sintomas de resfriado comum, né? Quando a pessoa começa a ter aquele quadro de espirro, dor de cabeça, um pouco de dor no corpo, não é? Eu gosto muito, prescrevo muito a equinácea purpúrea, né? E tem algumas contraindicações aqui, olha, que a gente precisa levar em consideração, né? Pessoas que fazem uso de alguns medicamentos, esses medicamentos, eles interferem no efeito, né? Então, pessoas que têm colagenoses, por exemplo, que tomam imunossupressor, não devem fazer uso de equinácea, né? Quem tem esclerose múltipla, doenças autoimunes, infecções por HIV, né? Essas doenças sistêmicas são progressivas, ou tuberculose, por exemplo, né? E evitar, assim, o uso em pessoas que já têm uma imunidade
com síndromes, por exemplo, síndrome de Ivan, síndrome de Sjögren, né? Ou disfunção tubular renal, precisa tomar cuidado. O caso dos efeitos adversos, o que acontece? Aquilo assim, né? Nós vamos tomar equinácea, vou tomar equinácea muito tempo. É bom tomar 8 semanas, parar, para dar um tempo, para uns 15 dias a 30 dias, e se quiser repetir, repete, tá bom? Pode causar queda, baixa dos leucócitos, pode causar leucopenia se fizer uso maior que 8 semanas, né? Está escrito isso na literatura. E tem interação medicamentosas com corticoides, né? Metotrexato, cetoconazol, ciclosporina. Normalmente a gente vai encontrar, e como não é basicamente no Brasil, emblemática da datação da planta aqui no Brasil, a gente vai encontrar mais a equinácea industrializada, né? São medicamentos registrados na Anvisa que são vendidos em farmácia. Então, aqui no caso é o extrato seco de equinácea, que é muito consumido e pode ser tomado uma cápsula de 250 miligramas 1 a 3 vezes ao dia, né? Tintura de equinácea, algumas vezes, se as pessoas conseguirem, né, comprar, né, adquirir a planta seca para fazer a tintura, ou já encontra a tintura pronta, né, em algumas farmácias de manipulação, tomar 1 a 2 ml, no caso pessoas acima de 12 anos, diluídos em 50 ml de água também, 2 a 3 vezes ao dia. 1 ml a 2 ml, a gente tem que medir, né, num conta-gota, num copinho medida. Normalmente a farmácia entrega junto com a medicação. Outra planta, né, que a gente, agora já entrando nas plantas, quer dizer, nós falamos que assim, o que afeta a gente numa pandemia dessa, né? Os sintomas do nosso sistema nervoso central, né? A gente passa a ficar muito mais dentro de casa, com medo de se contaminar, o estresse de não poder sair, a preocupação se alguém da família vai se infectar, fica sabendo de notícias, um amigo foi internado, uma amiga hoje faleceu, inclusive, né? Acabei de saber agora. Então, isso gera na gente um estado de estresse, né? Então, nós vamos entrar agora um pouco nesse cuidado que a gente pode fazer integrativo, orientando as pessoas que a gente cuida com relação a isso, né? Hoje, a partir dessa pandemia, eu tomei o cuidado de sempre perguntar para as pessoas, quando vou falar com elas, antes, como é que você está? Como é que você está? Né? Porque nós estamos vivendo uma situação diferente do nosso cotidiano, né? Então, essas plantas que podem acalmar as pessoas, que podem ajudar as pessoas a enfrentar problemas dessa natureza, né, de ordem emocional, elas são importantíssimas. Então, essa aqui, que é muito conhecida, muito famosa, não é, no mundo inteiro, a Matricária camomila, ou camomila recutita, tem vários sinonímias, é aquelas camomila das flores brancas. Aqui no nosso estado, a gente tem uma planta que é chamada de camomila, porque ela parece com essa camomila recutita, mas ela tem as pétalas amarelas e tem o capítulo floral um pouco maior, um pouco mais arredondado do que a da Matricária recutita, que o capítulo é mais assim, ele é mais compridinho um pouquinho. Essa nossa aqui ele é mais achatadinho e redondo. E tem um gosto amargo, né? A camomila aqui do Espírito Santo tem um gosto amargo e só é chamado de camomila aqui no Espírito Santo, tá? Nós não estamos falando dessa, nós estamos falando da camomila de inflorescências brancas, de pétalas brancas. Então, ele é um ansiolítico e um sedativo leve. Temos que tomar cuidado com pessoas que têm alergia ou hipersensibilidade à camomila, porque são pacientes que têm hipersensibilidade a várias plantas dessa família da camomila, que é a família Asterácea. Gestantes também a gente contraindica. Alguns cuidados, não tem descrição assim de interação,
com muitos medicamentos, mas a gente encontrou com as varfarinas, com as estatinas e com os contraceptivos orais. Olha que interessante, né? Então, mulheres em idade fértil, a gente vai escolher outra planta que tem atividade ansiolítica e sedativa, certo? E que idade fértil que estão tomando anticoncepcional, claro. A forma de fazer, olha, o infuso é sempre parecido, né, com as outras plantas, o chá, 1 a 3 gramas de folhas secas. Aqui no caso não são folhas, são flores secas, para 150 ml de água fervendo. Tomar, né, 3 a 4 vezes ao dia, dependendo do estado de ansiedade. Outra planta calmante que reduz essa ansiedade nesse momento, que a gente pode ter uma alteração do sono também, uma insônia leve, uma coisa assim que você vai mudando o horário de sono. Eu, por exemplo, já estou indo dormir 1 hora da manhã, né? E a gente vai ficando aqui, vai pensando, vai programando uma aula, vai fazendo não sei o quê, o sono não vem, e aí no outro dia acorda às 7 horas, a gente vai diminuindo o tempo de sono, né? Isso vai gerando estresse, isso aí vai gerando ansiedade. Então, o maracujá. Maracujá, ele tem várias espécies de passiflora, né? Nós estamos falando da passiflora edulis, que é o maracujá mais comum aqui no estado, né? Que a gente encontra mais, é o passiflora edulis, tá? Contraindicado em pessoas que estão fazendo uso de sedativo. Então, se a pessoa já está fazendo uso de algum medicamento, não se recomenda unir um com o outro, tá, gente? Então, vai tomar só o chá de maracujá, chá das folhas de maracujá, né? E recomendar que esse chá pode dar sintoma de sonolência durante o dia, né? Também a gente contraindica em crianças de 3 a 7 anos e mulheres grávidas, né? O efeito adverso que ele pode causar é sonolência, né? E a gente pede para não abafar o chá, deixar, ele faz o infuso, mas não abafar, não tampar aonde está ali as folhas, o local que seja uma xícara, uma panela, que você colocou, né, em contato a água com as folhas, mas não abafa. Interações medicamentosas aqui, né? Tem várias interações com outras substâncias que agem no sistema nervoso, que são depressores, né? Inibidores da MAO, varfarina. O infuso, então, nós vamos usar as folhas secas, 3 gramas das folhas para 150 ml de água, sempre usando aqui, lembrando, né, que são para jovens acima de 12 anos. Pode tomar de 2 a 4 vezes ao dia, sendo que você pode vai tomando antes de dormir também, no caso da pessoa que a pessoa tenha insônia leve, se recomenda nesses casos tomar ou o chá ou a tintura, né, 5 ml da tintura diluída em 75 ml de água, antes de dormir, 1 hora antes de deitar. Tem pessoas que preferem outro gosto, né? O chá das folhas de maracujá, então a gente pode usar outras plantas que reduzem essa ansiedade, como a melissa, né? A melissa, que é chamada de erva cedreira. Lá no sul, no Paraná, no Rio Grande do Sul, ela é chamada de melissa e erva cedreira. Para nós aqui, ela é chamada de melissa, que lembra o cheiro da erva cedreira, mas a planta é diferente. A melissa é uma planta mais baixa, né? Não dá um arbusto como a erva cedreira, a lípia alba. Também tem uma atividade interessante, sedativa, mas tem várias contraindicações. Então eu coloquei aqui porque na literatura cita glaucoma, hiperplasia benigna da próstata e hipotireoidismo. Eu, por exemplo, não posso tomar chá de melissa porque eu tenho hipotireoidismo, né? Cuidado também em pessoas que têm síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, hepatopatia, epilepsia e Parkinson. Olha que interessante, né? Não foi descrito na literatura efeito adverso, tem interação com medicamentos sintéticos na linha dos barbitúricos, aqui exobarbital e pentobarbital,
O infuso é da mesma forma, 1 a 4 gramas em 150 ml de água fervente, né? Pode abafar, prepara-se e toma 2 a 3 vezes ao dia, né? Pode ser feito o uso da tintura também, que aí no caso tem que mandar manipular e toma 2 a 6 ml diluídos em 50 ml de água 1 a 3 vezes ao dia. Ainda de plantas tranquilizantes, olha que interessante, o capim-cidreiro, Cymbopogon citratus, que é muito facilmente cultivado aqui no nosso estado, né? Isso é muito frequente, as pessoas apreciam muito o chá de capim-cidreira e também tem uma atividade ansiolítica e sedativa leve, né? E essa planta, o capim-santo, gente, é interessante porque assim, não tem toxicidade como a melissa, não tem contraindicação, pode ser utilizado em qualquer faixa etária, idoso, crianças, assim, né, crianças um pouco maiores, sem nenhum risco, tá? Eu gosto muito recomendar o capim-cidreira para pessoas que têm, às vezes, aquela insônia por algum fator, assim, de preocupação e tudo, principalmente idosos, né? Para você não entrar com um medicamento sintético, é um chá fantástico e muito saboroso e muitas pessoas conseguem fazer o chá. Se for fazer com folhas verdes, aí no caso aumenta mais a quantidade de gramas aqui, né, e passa a colocar uma colher de sopa das folhinhas cortadas. Outra planta calmante, a valeriana, essa já é mais conhecida do ponto de vista do produto industrializado, né, ou manipulado. Senão, aqui não se planta valeriana, não se cultiva aqui no estado, nem acredito no Brasil, porque ela é uma planta que depende de um clima que é um pouco diferente do nosso. Ela é indicada também para distúrbios do sono e insônia leve, né? Auxilia no alívio da tensão nervosa durante o dia. Eu prescrevo bastante a valeriana. Ela é indicada no estresse mental agudo, então assim, quando a pessoa, quer dizer, ela é contraindicada. O estresse mental agudo significa assim, um trauma que você teve, uma notícia onde você perdeu o sono totalmente, tá? Então, nesses casos, por quê? Porque o efeito dela também não é imediato. Então, eu sempre falo isso com os pacientes. Você vai começar a tomar valeriana, seu sono vai melhorar daqui uns 15 dias. Então, é para aquelas pessoas que já têm uma ansiedade mais prolongada, que tem um distúrbio do sono associado à ansiedade, né? Mas aquelas pessoas que tiveram um trauma agudo, tem um distúrbio agudo do sono, por exemplo, faleceu uma pessoa da família, perdeu um ente querido, e não vai demorar para fazer esse efeito de qualidade do sono, tá? Ela também deve ser suspensa 2 semanas antes de cirurgias, né? E tomar cuidado que ela pode dar uma sonolência e se a pessoa for dirigir, operar máquinas, tudo deve tomar cuidado. Os efeitos adversos principais, náusea, cólica, sonolência, alergias de contato, mas isso aqui eu raramente vejo, né? E também se a pessoa está fazendo uso de algum barbitúrico, um benzodiazepínico, não deve associar com o extrato de valeriana, né? E se vai fazer uso de alguma anestesia também, por isso é que precisa parar de fazer uso antes de fazer a cirurgia. Aqui tem as dosagens, né, da valeriana, né? Ela é indicada no estresse e na insônia leve. Vou passar um pouquinho mais correndo, porque faltam 15 minutos. Outra planta também que a gente utiliza já e tem que ser prescrito por médicos ou outros prescritores é o hipéricum perforato, né? Que é uma planta também que o extrato é importado, indicada para depressão leve a moderada, né? Então, nesse momento, onde as pessoas também estão passando por certas situações com sintomas de depressão, ela é uma grande planta, um grande medicamento, né? É muito prescrito, né, na atual conjuntura. Um cuidado que tem que ter com o hipérico pode acontecer a fotossensibilização, né? E então ela é contraindicada em mulheres gestantes, né, em lactantes também, inibe a secreção de prolactina, então pode interferir um pouco
em tratamentos, né? Nesse caso de hormonais, e tem interação com vários medicamentos, com várias substâncias aqui. Então a gente recomenda pessoas que vão fazer uso do hipérico, quando a gente for tratar pessoas com hipérico perfurado, procurar pessoas que não estão fazendo uso de outros tratamentos, de outros medicamentos de uso crônico, procurar ver uma pessoa virgem de tratamentos de benzodiazepínicos e tudo isso, e não tentar tirar antidepressivo sintético para colocar o hipérico, só usar aquelas pessoas, prescrever para aquelas pessoas que estão iniciando os tratamentos. Tá? Aqui as dosagens, né? Uma cápsula com extrato de 300 mg até 3 vezes ao dia. É isso, acabou. Obrigada.